Olá, alunos, espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma atividade de matemática, livro Trilhas, páginas 129 a 131, capítulo 2. Propriedades da adição. Eu sou a professora Maria de Fátima. Este assunto vai ser ministrado em 2 videoaulas. Esse é o nosso primeiro vídeo, sobre o assunto, parte 1. Vamos lá? Propriedades da adição. Agora estudaremos algumas propriedades da adição, que serão utilizadas para simplificar os cálculos. Vamos lá, nossa primeira propriedade, propriedade comutativa. O que é uma propriedade comutativa? Propriedade comutativa, em uma adição, a ordem das parcelas não alteram a soma. Preste bem atenção aqui, ó. Esse recadinho aqui, tá? Que a ordem das parcelas não altera a soma. Essa é a propriedade comutativa da adição. Vamos aqui a esse exemplo. Observe a distância rodoviária entre algumas cidades brasileiras. Manaus, Florianópolis, 4.395 km. Manaus, Vitória, 4.695 km. Vitória, Florianópolis, 1.650 km. Podemos calcular a distância rodoviária entre Manaus e Florianópolis, passando por Vitória de duas maneiras. Observe. Primeiro aqui, 4.695 mais 1.650, que é igual a 6.345. Minha primeira operação eu organizei dessa forma. Agora, observe aqui, que na segunda, operação, olha de que forma eu organizei. O que eu fiz aqui, para trabalhar essas informações aqui dessa pesquisa? A minha primeira parcela, aparece aqui na segunda parcela. E a minha segunda parcela, ela já aparece aqui na primeira parcela. O que aconteceu, Eu apenas inverti as parcelas, correto? E o resultado, olha o que aconteceu ao resultado. Eles permanecem iguais, Então, a propriedade comutativa, ela deixa bem claro que a ordem das parcelas não altera o produto. Aliás, não altera o resultado. Não altera o quê? A soma dessa operação. Aí o que ele fala? Portanto, a distância rodoviária entre Manaus e Florianópolis, passando por Vitória, é de 6.345 km. O que você pode observar em relação à ordem das parcelas? O que nós observamos ali? Que as parcelas foram trocadas, correto? Foram trocadas de ordem. Não foi isso que nós fizemos lá? Então, e na segunda questão? O que você pode observar nas somas obtidas? O que nós observamos ali nos resultados? As somas são as mesmas. Os resultados são os mesmos, correto? Então, em uma adição, a ordem das parcelas, vou repetir aqui novamente, não altera a soma. Essa é a propriedade comutativa da adição. Tá vendo o que é a propriedade comutativa? Que a ordem das parcelas não altera a soma. Agora que nós temos a propriedade associativa. A propriedade associativa, temos que prestar bem atenção aqui de que forma nós podemos utilizá-las em uma determinada operação. Com base na tabela apresentada na página 122, olha, podemos determinar a quantidade de transplantes de coração, fígado e rim realizados em 2015, efetuando 353 mais 1.811 mais 5.579. Observe 2 maneiras de efetuar esse cálculo, tá? Essas 2 maneiras é o que? Aplicando a propriedade associativa. Então, o que é uma propriedade associativa? Olha só aqui no primeiro exemplo que foi realizado. De que forma foi realizado? Eu adicionei
primeiras duas parcelas, certo? 353 mais 1.811, ó, chegando ao resultado de 2.164. O que eu fiz com o restante da operação? Ó? Eu repeti. 5.579, ó, certo? O que aconteceu agora, né? Eu transformei essa operação de 3 parcelas em apenas 2. Então, fica mais fácil agora, né? 2.164 mais 5.579 é igual a 7.743. Olha outra forma de resolver a mesma operação. Então, primeiramente aqui, ó, de acordo com o exemplo, repetiu a primeira parcela, ó, como podemos observar aqui, e repetiu aqui, ó, e fez a resolução das duas últimas parcelas. 1.811 mais 5.579, o que aconteceu? Ele colocou apenas o resultado, ó, somou as duas parcelas e colocou o resultado aqui, 7.390. E agora? Somou a primeira parcela, mais o resultado das duas últimas, né? Que é igual a quanto? 7.743. Vendo? Muito fácil aqui, né? Na primeira eu optei, né? Ele optou, na verdade, porque é um exemplo do livro, né? Ele optou em resolver as duas primeiras parcelas e repetiu a última e finalizou, ó, fazendo a adição dos dois resultados aqui, chegando ao resultado final. Já nessa outra, o que ele fez? Ele repetiu a primeira parcela e trabalhou as duas últimas parcelas, chegando ao mesmo resultado aqui também. Então, essa é a propriedade associativa. Vamos lá. Portanto, em 2015 foram realizados, né, 7.743 transplantes de coração, fígado e rim. O que nós podemos observar aqui, ó? Que ele trabalhou primeiro as duas primeiras parcelas, que ele trabalhou as duas últimas parcelas, correto? O que você pode observar em relação à maneira com que as parcelas foram associadas? O que ele fez? As parcelas foram associadas de maneiras diferentes, certo? Como nós podemos aqui, ó, observar os dois exemplos, de maneiras diferentes, tá? Então, aqui é uma escolha sua. Ou eu trabalho primeiro as duas parcelas, ou eu trabalho as duas últimas parcelas. Você que vai decidir de que forma se torna mais fácil para você chegar ao resultado. O que você pode observar em relação às somas obtidas? O que podemos observar ali? Que as somas obtidas são iguais, tá? A propriedade associativa, ela auxilia na resolução de operações com 3 ou mais parcelas. De que forma acontece isso? Associando essas parcelas de maneiras diferentes, tá bom? O resultado vai alterar? Não, o resultado será o mesmo. Só vai facilitar a resolução da operação. Em uma adição, olha, de 3 ou mais parcelas, a associação das parcelas de maneira diferente, ela não altera a soma. Essa é a propriedade associativa da adição, tá? Então, como nós podemos observar aqui, ó, foi feito, tá bem claro, de que forma ele trabalhou, ó, que ele está sinalizando aqui com as setinhas aqui. Só prestar bem atenção, é muito fácil. O elemento neutro, essa propriedade, ela é muito, muito legal também, muito fácil de se trabalhar. Por quê? Vamos observar aqui o desempenho de Luciano e Renato em 3 rodadas de um jogo. O que podemos observar aqui em Luciano? Ó? Na primeira rodada ele fez 32, na segunda 0, na terceira 35. Renata 0, na segunda 35, na terceira 32. O que nós podemos observar aí? Né? E calculando o total de pontos de cada jogador ao final da segunda rodada, temos o quê? Luciano, 32 mais 0, que é igual a 32. Renata, 0 mais 35, é igual a 35. Preste atenção nesse 0, né? Ele interfere no resultado? Não, né? Então, ele é o elemento neutro. É isso que chamamos de elemento neutro, porque ele não interfere no resultado da operação.
Vamos lá, o que mais temos aqui sobre o elemento neutro. O que você pode observar em relação à soma obtida quando uma das parcelas é igual a zero? O que nós podemos observar? Que a soma é igual a parcela diferente de zero, né? 0 mais 32, né? O que é diferente de zero? 32, correto? E se esse jogo terminasse ao final da terceira rodada, quem seria o vencedor e por quê? Vamos aqui analisar aqui, ó. Luciano, 32 na primeira rodada, na segunda 0, na terceira 35. Renata, 0 na primeira, na segunda 35, na terceira 32. O que nós podemos observar? Né? Foi diferente o resultado? Não, né? Porque 32 mais 0 mais 35 é igual a 67. Renata, 0 mais 35 mais 32 é igual a 67 também. Portanto, nenhum dos dois jogadores, correto? Porque eles fizeram a mesma quantidade de pontos em rodadas diferentes. Ambos têm a mesma pontuação. Vamos aqui entender então o que é, né? O que se trata a propriedade elemento neutro, né? Em uma adição de duas parcelas em que uma delas é igual a zero, a soma é igual a outra parcela. Assim dizemos que o zero ele é o elemento neutro da adição. Viu? É muito fácil. De acordo com as conclusões obtidas anteriormente, calcule mentalmente 783 mais zero. O que vai acontecer com esse zero? Vai interferir? Não, né, gente? 783. 6.062 mais zero. 6.062, certo? 0 mais 3.105. 3.105. 0 mais 50.493. 50.493. Então, 0 ele é o elemento neutro da propriedade, tá? Portanto, é muito fácil, porque ele não altera o resultado dele mesmo. Tá? Bons estudos. Qualquer dúvida, estamos aqui. Obrigada.